Olá pessoal, eu vou lançar uma ideia para vocês sobre analfabetismo político e neoliberalismo. Bom, o fato da presidenta Dilma Rousseff ter recebido impeachment sem ter cometido nenhum crime de responsabilidade já coloca fim a qualquer discussão sobre isso, né? É golpe. É um impeachment injusto que desrespeita o processo eleitoral do nosso país e causa um dano irreparável à sociedade brasileira. Mas se você acredita que a presidenta mereceu o impeachment, então eu espero que você se acalme e veja esse vídeo até o final. Porque o que eu quero dizer aqui é um assunto muito importante sobre política, para que a gente possa entender o que está acontecendo no nosso país. O Brasil tem um problema muito sério que é comum a vários países em todo o mundo, que é o problema do analfabetismo político. A política é uma coisa que é preciso aprender. Ninguém nasce sabendo. E o povo brasileiro é propositalmente mal educado em política para que ele seja mais manipulável. Quando eu digo analfabetismo político, eu não estou falando isso porque eu quero xingar ou humilhar alguém. Quando a gente diz que uma pessoa é analfabeta em relação a ler e escrever, isso não é um xingamento. Isso é simplesmente o reconhecimento de que o sistema educacional falhou com ela e de que ela precisa ser alfabetizada para ela poder ler, escrever e tirar os benefícios disso. O mesmo acontece com a política. O nosso sistema educacional não nos educa para saber política e para participar da vida política do nosso país, mas muito pelo contrário disso. Nós somos educados para ser mais manipuláveis tanto pelo sistema educacional como pela grande mídia. As pessoas são tão manipuláveis que elas chegam a defender coisas que vão contra ela, como é o caso do governo Temer e do impeachment da Dilma. Através dessa posse, não é só o PT que sai do governo, mas os direitos dos trabalhadores e das minorias vão sendo retirados, um a um. Recursos que pertencem à nação brasileira, como é o caso do pré-sal, que podem gerar grande capital para a nossa nação, podem ser vendidos para o exterior, que vão utilizar eles e vender eles de volta para nós por preços altíssimos. Isso são alguns exemplos. Agora você me pergunta como é que eu sei que o governo Temer vai tirar os nossos direitos e os nossos recursos. Eu sei disso porque esse governo trabalha com uma agenda neoliberal. Agora, uma pergunta para testar o seu nível de conhecimento político. Você sabe o que é uma agenda neoliberal? O neoliberalismo é uma doutrina que a direita usa para gerir os bens econômicos e os bens sociais de uma sociedade. Essa agenda defende um máximo de liberdade de mercado e um mínimo de intervenção estatal na economia, que deve deixar o mercado por sua própria conta. Acontece que essa doutrina só traz benefício para as pessoas ricas, para os grandes empresários, para os donos de banco, ou seja, para um pequeno número de pessoas da nossa sociedade, que não passa de uma elite social. Isso porque, sem o Estado para intervir na economia, esses ricos, que são patrões, donos de lojas, mercados, shoppings, bancos, são livres para aumentar o preço dos seus produtos o quanto eles quiserem, pensando só no lucro deles. Livre para diminuir o salário dos funcionários o quanto quiserem. Livres para cortar benefícios sociais, como 13º, férias, FGTS e Previdência Social. São livres para aumentar a carga de horário de trabalho. Livres para vender recursos de nosso país por preços miseráveis. Livres para privatizar instituições públicas que são essenciais para nós, como a escola e os hospitais, e nos fazer pagar preços altíssimos por serviços que são nosso direito. E nós, que dependemos do trabalho assalariado, temos que nos submeter a situações degradantes como essas para poder sobreviver. Enfim, quem se beneficia com a agenda neoliberal são os ricos, donos de tudo, que querem lucrar mais e mais, mesmo que isso signifique sacrificar a vida das pessoas. Além de tudo isso, a ONU analisou a receita de países que tinham uma política neoliberal por 28 anos, e a conclusão deles foi de que a desigualdade social e a pobreza aumentaram nesses países. Já a esquerda política apoia uma maior intervenção do Estado na economia, para barrar os abusos dos ricos, garantir os direitos dos trabalhadores e diminuir a desigualdade social. É através das intervenções do Estado na economia que a carga horária de trabalho do trabalhador é respeitada, que ele tem salários com um piso mínimo,
que ele recebe seguro-desemprego e aposentadoria. É o Estado que também pode tarifar os ricos para que tenham um mínimo de distribuição de renda, de toda a renda que eles têm acumulado, fazendo projetos sociais. Por isso, só se apoia um processo absurdo como esse golpe em 2 casos. Se você ganha benefícios pessoais com ele. E esse é o caso de todos os deputados que apoiaram o golpe, de muitos empresários, de banqueiros, de um setor muito pequeno da sociedade que já está nadando em dinheiro. Ou 2, se você sabe pouco sobre política. Até agora eu não quis falar sobre nenhum partido, mas sobre os princípios econômicos e políticos que diferenciam a esquerda da direita. Mas como a gente sabe, o PMDB, que é o partido do Temer, e o PSDB, que é o partido do Aécio, são de direita e corroboram com o projeto neoliberal, enquanto partidos como o PSOL e o PCdoB são de esquerda e apoiam maior intervenção do Estado na economia. O PT é um problema. Ele aparenta ser um partido de esquerda, porque o governo do PT esteve aberto a algumas demandas da esquerda política, garantindo alguns direitos para os trabalhadores, criando alguns projetos sociais, como é o caso do Bolsa Família, que garantiu um mínimo de distribuição de renda para milhares de pessoas pobres do nosso país. Mas, apesar disso, ele cedeu a muitas políticas neoliberais e fez acordos com a direita, no caso o PMDB, que traiu o PT. O que significa que ele é um partido parcialmente de direita. Dá para entender agora por que o governo Temer é tão ruim para o nosso país e por que a gente tem que tirar ele de lá de qualquer jeito. E dá para entender por que eles quiseram tomar o poder do PT desse jeito. Porque o PT fez alguma coisa pelos trabalhadores e os pobres do nosso país. Ele fez pouco, muito pouco. Mas isso já deixou os ricos de nosso país totalmente putos, porque eles queriam que esse dinheiro fosse investido neles. Fora o fato de que toda essa direita política está tomada por corrupção. É uma verdadeira máfia. E o PT está envolvido. Além deles venderem o nosso país e tirarem os nossos direitos, eles vão sair impunes. O próprio Temer tem a ficha suja e ele nem poderia ser eleito numa eleição direta. É isso. O lugar do Temer não é no governo do nosso país. O ideal agora seria a votação direta, para escolhermos quem vai governar o país daqui para frente, com a legitimidade das urnas. Se você quiser saber mais sobre política, procura na internet. Aprender política é muito importante. Com a política a gente pode mudar o país. A gente pode mudar o mundo. Eu indico a Wikipédia. Lá tem páginas que explicam o que é a direita, o que é a esquerda, o que é neoliberalismo, capitalismo, socialismo e muito mais. É uma ótima fonte. Não despreze a Wikipédia. Greve geral já. Fora Temer, fora golpistas.